Então hoje a gente está chegando ao último dia da nossa série Isolados. E durante essa série você pode ver aí, buscar os vídeos tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós trabalhamos como ele nos afetou, como esse isolamento social que foi necessário, que ainda é necessário de alguma forma de isolamento social, mas como ele pôde trazer problemas, dificuldades que afetaram várias pessoas, como afetaram a nós, né? Cada um teve uma certa dificuldade com o isolamento em alguma área. Então, quando a gente começou a perceber e ver os efeitos da pandemia e o porquê do isolamento, foi porque essa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo foi algo terrível. Ela afetou a saúde de forma direta, com pessoas que se contaminaram e ficaram doentes, mas também de uma forma indireta, afetando hospitais sendo lotados, o medo de ficar em casa, o medo de perder o trabalho, todos os problemas ocasionados por conta do isolamento das pessoas, do ar livre, causaram problemas físicos e emocionais em várias pessoas, mas a gente também sabe que houve um impacto econômico, onde a nossa economia está sofrendo, a gente ainda vê empresas fechando, negócios completamente, né, destruídos, setores da economia abalados, como o setor aéreo, que foi completamente abalado, vários voos estão sendo cancelados, o Brasil provavelmente vai ter pouquíssimos voos hoje em dia internacionais, tudo por conta dessa pandemia. E além disso tudo, houveram impactos políticos, né? Brigas políticas, questões políticas durante essa pandemia, que só fizeram aumentar as dificuldades da gente enfrentar ela. Mas quando a gente vai pensar em tudo isso que aconteceu na pandemia, essa situação que a gente vive é uma situação muito atípica para a nossa sociedade. A gente viveu e vive um tempo em que nós adoramos o controle, nós adoramos saber o que vai acontecer depois. Nós somos, por exemplo, existe uma geração, né, toda essa geração X, as pessoas, vamos lá, dos 25 anos até os 35 anos, nós temos essa realidade de pensar o mundo e gostar do mundo, de saber o final da história antes de ler um livro, de saber o final do filme antes de assisti-lo. A gente quer o mundo controlado, a gente quer um mundo conhecido. Isso é muito natural da gente. A gente vive num mundo onde a gente sabia de tudo. E quando veio esse vírus novo, completamente novo, onde ninguém sabia como responder, ninguém sabia qual era a melhor atitude a se fazer, os países estavam brigando para saber, é melhor um lockdown total, é melhor um lockdown parcial, é melhor usar máscara, é melhor... Várias dúvidas foram lançadas. A ciência um dia dizia que não, a transmissão não tem problema, só vai ter pouca transmissão, depois, cuidado, muito rápido. Então, o que a gente foi tendo foram nos tirando a confiança, foram nos tirando a certeza, foram nos tirando a estabilidade que a gente tinha. E com isso gerou muita dúvida em todo mundo. O mundo inteiro gerou dúvida a respeito de tudo. Por exemplo, a duração. Poderiam dizer, eu gostei muito dessa dia, não, vai ser apenas algum antena, realmente, depois a gente está bem, isso é chuva, é só um inverno que a gente vai passar. Mas percebe que não foi só 40 dias, né? Foi muito mais tempo, e existem pessoas que nós entramos numa nova era. A pandemia vão durar muito. Repito agora, para você colocar aí na nossa rede social, para você colocar no Instagram, no YouTube, não teve durante essa pandemia. Ficou em dúvida se deveria usar máscara ou não? Será que você ficou em dúvida se você ia ter emprego ou não? Será que você ficou em dúvida se deveria sair de casa muito ou pouco, voltar ao trabalho, não voltar ao trabalho? Quando as escolas reabrirem, você vai mandar seu filho, você não vai? Qual é a dúvida que está no seu coração? E eu falo isso porque a gente vive num momento, e a frase que eu vou colocar aqui, ela está um pouco fora do contexto, porque ela não foi dita em tempos de pandemia, mas ela foi dita num período de Guerra Fria, num período do mundo também cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, por que lado seguir, que foi do Bertrand Russell, que para mim ela encaixa perfeitamente no tempo que nós vivemos hoje. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Isso é um parafraseado, né, dele, mas quando eu ouvi essa frase, quando ela foi me dita, isso me deu uma certa tranquilidade, porque eu fiquei feliz de estar com dúvida. Eu fiquei feliz de realmente estar com medo do amanhã.
porque isso mostrou que eu estava pensando, que eu estava refletindo, e a gente vive num tempo hoje em que, se você parou para pensar, você não tem certeza mais de nada. A gente não tem certeza, a própria ciência cada dia dá um resultado novo. Então, a gente está cheio de dúvida. Mas a dúvida, nesse momento, ela não é algo ruim. Ela é algo normal, é algo aceitável da gente estar. Então, a gente tem que pensar e olhar para as pessoas e perceber que quem está falando muito, quem está dizendo com muita certeza qualquer coisa, na verdade, ele não sabe de tudo. Ele está sendo, na verdade, um tolo, um ignorante. E é pensando nisso que a gente tem que pensar, e a gente quer trabalhar hoje na nossa série. Nós não fomos criados para viver isolados da sabedoria. Quando eu falo sabedoria, eu falo nessa questão do conhecimento, do saber o mundo, do saber como lidar com o mundo e ser sábio na maneira de agir, que caminho seguir. Nós não podemos viver afastados disso, nós precisamos saber disso. E quando a gente vai pensar nessa questão da sabedoria, vai pensar e refletir sobre como a gente se afastou, né, do conhecimento, das verdades, a gente não sabe que rumo tomar. Eu acho que isso passou pelo coração de todos, né? A gente aqui na nossa igreja, que está um processo de plantação, as dúvidas que nós temos: qual será o melhor local para alugar? Não pode ser muito grande, porque a gente não adianta ser grande. Quanto tempo vai durar isso? Será que é melhor um contrato de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Será que é melhor ficar numa sala pequena? As dúvidas são diversas. A gente não sabe que caminho seguir, porque o tempo está mudando. E quando a gente está cheio de dúvida e com as informações vindo todas erradas, cada semana uma notícia diferente, eu poderia ter feito aqui um compilado de informações desde o começo do coronavírus até agora. Quantas informações a gente já teria descartado, né, do começo até hoje? Porque as pessoas mudaram de ideia, porque viram que estavam erradas. Então é importante a gente entender, como já diria Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. A gente está num momento que a gente tem que parar um pouco, ouvir mais, tirar a certeza do nosso vocabulário, tirar a certeza de que o amanhã será algo certo, começar a ter mais humildade e pensar que a gente não tem todo o conhecimento, que a gente não sabe de tudo, mas que a gente vai estar buscando fazer o melhor. E pensando nisso, o questionamento que veio na minha mente e eu fiquei com muita dúvida nessa pandemia, a gente não sabe o que fazer. E, por exemplo, né, as pessoas que são daqui do convívio da igreja sabem disso. Eu falei ontem, a minha irmã, ela entrou em trabalho de parto ontem, e um dia antes dela entrar em trabalho de parto, a gente descobriu que meu cunhado estava com coronavírus, né? Suspeita de coronavírus. Então, foi mais um momento de dúvida. E aí, o que a gente faz? O que a gente pode fazer do Brasil? O que ela pode fazer lá nos Estados Unidos? Ele pode entrar na sala de parto? Ele tem que ficar em casa? Como é que vai ser essa nova situação? Um bebê em casa, uma pessoa com coronavírus? E a nossa mente começou a divagar, a gente começou a ficar em dúvida, todo mundo perdido, a gente não tinha informação de lugar nenhum. A própria médica da minha irmã falou: olha, eu não sei qual é o protocolo para isso. Ninguém estava pronto. E nesse momento de maior dúvida, o que a gente faz? Para quem a gente clama? A quem a gente pede socorro? Né? E não apenas nessa situação, acho que todo mundo viveu alguma situação parecida nesse tempo de coronavírus. A única coisa que meu coração se repousava era porque eu estava preparando essa pregação durante a semana. Então eu já sabia a quem recorrer nesse momento. E o único que eu podia recorrer era a Deus, era perguntar: Senhor, o que fazer nesse momento? Eu posso ajudar a minha irmã? Como eu posso contribuir nessa situação? Eu fui perguntar àquele que detém a sabedoria, aquele que já sabia do coronavírus. E é pensando nessa questão, nessas dúvidas que a gente está passando, o texto que me ajudou, né, a me guiar durante essa pandemia, a caminhar durante esse momento, foram os textos de Provérbios. E Provérbios, se você não conhece, se você nunca viu esse livro na Bíblia, se você nunca ouviu falar, ele é um texto escrito pelo rei Salomão com o intuito exclusivo de educar seu filho, de ensinar seus filhos o caminho da sabedoria, o caminho do conselho, o caminho do sábio. E Salomão vai deixar muito claro no livro de Provérbios que ele escreve isso para que seu filho ande bem, tenha uma vida próspera e que aprenda que a sabedoria vem do temor ao Senhor, vem do acreditar em Deus, de temer a sua sabedoria, de temer o seu conhecimento. E esse é o grande foco do livro de Provérbios, é mostrar como nos relacionarmos com Deus para termos sabedoria
e Salomão, sabendo disso, ele vai dando vários conselhos bem práticos para a nossa vida. E eu queria trazer hoje, então, esse versículo de Provérbios 3, do 5 ao 8. Ela é uma parte que se encaixa dentro de um todo do provérbio. Provérbios, eles não foram escritos de maneira tão isoladas como a gente pode imaginar, né? Não são conselhos simples, isolados uns dos outros. Na verdade, o livro de Provérbios ele é escrito em várias etapas, em vários discursos, né? Separados, capítulos, às vezes um capítulo entra no outro, mas existem blocos de provérbios que são unidos. E a gente vai ler aqui um bloco, e dentro desse bloco a gente vai ler uma parte dele, né? Então a gente vai ler bem estritamente uma parte de um bloco maior de provérbios que falam sobre esse relacionamento que o filho tem que ter com a sabedoria dada por Salomão. E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Hoje, a leitura breve, né, como a gente viu aí, é um provérbios muito simples. São 4 versículos, mas que eles falaram muito ao meu coração e eu espero que falem muito ao coração de cada um aqui. A palavra de Deus ela vai deixar muito clara no livro de Provérbios. Se você tiver a curiosidade de ler, é uma leitura não é tão difícil de ler, é um livro bem tranquilo da gente poder se chegar e ler. E vai deixar muito clara a necessidade que a gente tem de conhecer a sabedoria. Eu gosto de Provérbios porque ele vai dizer que a sabedoria está na rua, clamando. Aquele que busca a sabedoria, aquele que vai atrás de conhecimento, ele vai encontrar. E essa figura da sabedoria é exatamente o próprio Deus, ele é a sabedoria. Em tempos de pandemia, a gente vai buscar informação em tantos lugares. Quantas palestras eu não já vi durante esse tempo de pandemia, quantos pastores mais experientes, quantos líderes mais experientes eu ouvi nesse tempo de crise. E muitas vezes são várias vozes que a gente tenta ouvir, é o jornal, é uma liderança, é alguém experiente, é um filósofo do momento. Mas o que ficava no meu coração e o que eu quero trazer hoje aqui é, na verdade, a gente tem que entender como o provérbio fala. Como aquele salmista fala, a gente não deve ver isolado da sabedoria. Salomão ele vai deixar muito claro isso. A gente tem que andar junto com ela, a gente tem que andar e buscar. E por conta disso a gente tem que entender, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui, quando Salomão vai falar nessas palavras a seus filhos, né? E principalmente para a gente, quando a gente vai entender, confie no Senhor de todo o seu coração. Isso aqui é tão difícil, né? Ontem, por exemplo, foi muito difícil eu ter na mesma hora a notícia que, olha, seu cunhado está com coronavírus e sua irmã acabou de entrar em trabalho de parto. E você está num país distante, você não pode fazer nada, eu não tenho nem a opção de comprar uma passagem aérea e ir para lá, porque está fechado. E como é difícil a gente ouvir isso e confiar em Deus, né? Porque a nossa mente, na hora da dúvida, na hora do problema, ela simplesmente foge. E o salmista vai dizer exatamente isso, vai trazer à nossa memória a necessidade que a gente tem de confiar de todo o nosso coração em Deus e realmente deixar ali a nossa dúvida, deixar ali dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, que caminho seguir. Como é complicado viver isso, e é por isso que logo nessa parte Salomão vai dizer ao seu filho, filho, confie de todo o seu coração no Senhor. Coloque toda a sua energia, coloque todo o seu pensamento, tudo, confie em Deus. Mas como é difícil fazer isso. Como é complicado a gente realmente descansar no Senhor. Mas a gente tem que entender exatamente na perspectiva que vai deixar em todo o livro de Provérbios e em toda a Bíblia. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é o Deus que conhece todo o universo, que sabe de tudo. É um Deus que vale a pena confiar. Exatamente por saber disso e saber que nós não confiamos nele. Que, na verdade, a gente confia em outras coisas. A gente confia na ciência, já se provou errada por várias vezes. A gente confia em políticos, né? Cada um escolheu uma forma de cuidar do coronavírus. A gente ainda não sabe qual foi que deu mais certo. A gente confia, né, no nosso trabalho, na nossa força, na nossa inteligência. E cada vez se mostrou que a gente tem que confiar, na verdade, em Deus.
é ser bem humilde nesse momento e pedir, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá uma forma de continuar. E eu gosto desse primeiro versículo que a gente leu, logo no 5, que ele vai dizer, não se apoie em seu próprio entendimento. Que palavra maravilhosa para a gente, que ele vai dizer, olha, em primeiro lugar de tudo, quando você está em dúvida, né, nessa situação que a gente está, quando você não sabe que caminho seguir, em primeiro lugar, confie de todo o coração no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Não coloque sua certeza no seu conhecimento. Não coloque toda a sua esperança naquilo que você sabe. Porque, por exemplo, essa pandemia deixou muito claro que a gente não faz a mínima ideia de como lidar. A gente está literalmente tateando no escuro, tentando aprender como lidar com essa situação. Então, quantas pessoas nesse momento de pandemia estão falando certo? Não, é só fazer isso. Se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu seguir por esse caminho, a gente vai ficar melhor. A gente não sabe. A gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. Nosso próprio entendimento é limitado, é falho. Acho que esse coronavírus ele serviu para muitas coisas, mas para colocar a gente de volta no lugar onde a gente tem que estar, na humildade de reconhecer que só Deus sabe do amanhã. Só Deus conhece o futuro. E descansar nele. Não que isso seja fácil. Não que seja fácil a gente não se apoiar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no nosso entendimento. Não que isso seja a coisa mais simples do mundo, mas é a mais necessária, porque a gente não conhece tudo. A gente não sabe de tudo. A gente vive num mundo que, infelizmente, cada um queria dar uma resposta, cada um queria dar uma solução, e como a gente leu, né, nas citações anteriores que eu coloquei aqui, os ignorantes, né, as pessoas que não têm conhecimento, elas têm certeza de tudo. Elas sabem de tudo o que vai acontecer. Nesse momento, eu queria convidar cada um, na verdade, a confiar em Deus e não se apoiar no seu conhecimento. Não vale a pena, nós não sabemos de tudo. Vamos ter humildade para ouvir mais a Deus, para buscar a Ele, para entender que são várias fontes, que são várias realidades, que cada lugar vai ter uma solução diferente, que cada pessoa vive numa realidade diferente, cada um vai precisar de uma abordagem diferente para sua casa, cada família vai saber a hora de que não, eu vou usar máscara, não, eu não vou usar máscara, eu vou mandar meus filhos para a escola, eu vou deixar meus filhos em casa. Cada decisão, cada uma dessas decisões, elas estão sendo pautadas por cada família pensando no melhor. Nenhuma família vai pensar dessa forma pensando em prejudicar alguém, vai pensar na sua realidade. Então, a hora também da gente pensar nisso um pouquinho, entender que a gente não sabe qual é o melhor caminho e respeitar. Mas eu gosto desse versículo que a gente está estudando hoje, que está se dedicando a ouvir a palavra do Senhor, porque ele vai continuar, o salmista, dentro dessa parte que ele fala para o seu filho sobre como ele deveria colocar em prática, ele vai dizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. É muito interessante a forma como o provérbio é construído, porque a gente tem que entender que todos os provérbios são a forma da poesia hebraica. E dentro da poesia hebraica, como a poesia também aqui, né, no Ocidente, é muito da questão da imagem. A poesia ela quer trazer para a gente uma imagem, quer trazer que a gente tenha uma visão daquilo que o salmista, que Salomão está falando, né, que também é um salmista. Eu estou com essa palavra na boca. Ele vai falar e ele vai trazer para a gente reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quando o Salomão está falando nisso, e quando a gente vai perceber como ele utiliza essa questão do conhecimento do Senhor dentro da estrutura de provérbios, a gente vai perceber que não é um conhecer assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, como reconheça a mão de Deus agindo nos nossos caminhos, né? Vamos dizer assim, eu vejo Deus agindo, abrindo essa porta, eu vi Deus quando ele me deu, me ajudou a conseguir esse trabalho. Não é nessa perspectiva que o Salomão está falando quando diz esse provérbio. Ele está dizendo, na verdade, que reconheça e ande com Deus por todo o seu caminho. Permita que o Senhor ande na sua vida, caminhe com você em cada decisão. Permita que o Senhor esteja com você lado a lado no seu caminho, endireitando ele, deixando ele plano, deixando o seu caminho reto, o seu caminho justo. Aqui, quando Salomão está falando isso, ele está falando, olha, filho, chama a Deus para andar do seu lado. Chama a Deus para caminhar junto com você. Permita que o Senhor esteja cada dia em cada decisão sua.
É algo muito mais profundo, não é simplesmente a gente reconhecer que Deus ele pode nos ajudar, pedir e reconhecer que Deus agiu naquela hora. Na verdade, está chamando a gente para se relacionar. E é isso que Deus vai falar em toda a Bíblia. Nosso Deus não é um Deus impessoal, o nosso Deus não é uma força sobrenatural afastada que não interage com a gente. Muitas pessoas vão dizer, não, eu acredito em Deus, mas Deus não se relaciona com esse mundo, ele criou as leis físicas, né, biológicas, que já está aqui funcionando, como se um relojoeiro deu corda no relógio e deixou o relógio lá funcionando nas suas próprias leis. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus se importa conosco e ele quer conviver conosco, ele quer se relacionar conosco. Então, quando Salomão fala nesse provérbio, ele está dizendo, olha, chama Deus para andar lado a lado com você, e ele vai lhe proteger, e ele vai lhe guiar. É algo muito maior. Então, quando a gente pensa nisso, e quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo durante essa pandemia, é chamar Deus para andar lado a lado com a gente. Senhor, eu não sei que caminho seguir, eu estou precisando tomar essa decisão, se eu vou mandar meu filho para o colégio, se eu não vou, se eu vou começar a conviver, se eu vou sair de máscara, se eu não vou, se eu vou tomar essa decisão no trabalho, não sei que caminho eu vou seguir. Chama Deus para andar lado a lado, é isso que ele quer. Ele quer ouvir nossos dilemas, ele quer ouvir nossas preocupações, ele quer conhecer nossos planos e sonhos, para ele endireitar, para ele colocar no caminho certo. E não tem apenas essa perspectiva, mas também tem a perspectiva de que quando o Senhor ele endireita o caminho, ele está dizendo que ele vai levar para o caminho da justiça, para o caminho do bem. Isso também é muito importante. A gente pensar de que cada passo nosso, cada caminho que a gente vai dar, ele também vai pensar no outro. Ele também vai tentar ser justo, vai tentar ser reto, vai tentar ser bom, não só para mim, mas com o outro. Tanto a gente fala que usar máscara não é apenas um cuidado nosso, é um cuidado com o outro, para a gente não contaminar outra pessoa. Quantas pessoas não estão vivendo essa realidade? Eu não estou precisando viver a realidade de pensar, poxa, eu posso contaminar meus pais se eu ficar saindo na rua. Não, porque meus pais estão bem longe de mim, estão lá em Recife. Eu não vivo essa realidade. Mas quem vive vai tomar outro cuidado que eu não tomo. E vai estar seguindo um caminho reto, um caminho justo. E eu, quando vou me relacionar com essa pessoa, eu tenho que entender por que ela usa máscara, por que ela está tomando esse cuidado, e eu tenho que respeitar isso. E eu gosto porque Salomão vai construindo e falando para a gente, lembrando para a gente como a gente deve viver, como a gente deve interagir. E nesse momento eu acho que é muito importante cada um de nós, em cada plano que a gente está tendo, em cada decisão que a gente está tomando, em cada dúvida que está surgindo, orar, Senhor, me ajuda. Eu não sei, eu preciso de Ti. Qual o caminho seguir? É melhor fazer isso agora? É melhor fazer isso depois? Deus ele quer se relacionar com você. Ele não quer andar distante da gente, ele quer andar perto da gente. Mas Salomão fala isso, mas ele sabe que muitas vezes não é tão fácil. Ele vai lembrar a seu filho, vai lembrar aquele a que ele está aconselhando, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. É muito importante essa realidade que Salomão vai trazer aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa verdade que ele vai falar é algo que vive no nosso coração. Como nós gostamos de estar certo. Como nós gostamos de sair no debate sentindo que ganhamos. Como a gente gosta de saber que a nossa decisão foi a mais correta. Mas não apenas isso, muitas vezes a gente pensa dessa forma e a gente vive de uma maneira individualista, onde a gente só pensa no que importa para a minha vida, no que importa para o meu momento. A gente pensa na pandemia, a gente pensa nas decisões que a gente vai tomar, a gente só pensa assim, não, mas como é que eu vou fazer para que seja o melhor para mim? Como é que eu vou fazer para que eu saia lucrando disso aqui? E quantas pessoas não estão falando e não estão pensando dessa forma? Não, o que importa é a minha realidade. Né? A gente viveu um tempo de discussão nessa pandemia de pessoas dizendo, não, todo mundo tem que ficar em casa. Aí os outros diziam, não, mas tem gente que precisa trabalhar. Aí ficava um grupo atacando o outro, quem saía era criticado por quem estava em casa, quem ia, e vice-versa, e aquela confusão e aquela questão, e cada um dizia, não, eu estou certo, eu sei qual é o melhor caminho, isso é melhor para a minha vida. A Bíblia vai dizer, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Aqui ele vai deixar muito claro, olha, para de ser individualista, levanta um pouquinho a cabeça, preste atenção nos outros,
Preste atenção no que o Senhor realmente quer. Ele não quer que você seja mal. Ele quer, na verdade, que você seja bom, que você seja justo. Nesse momento de pandemia, a gente deveria parar de pensar e de criticar tanto e olhar para a realidade do outro. Se o outro está precisando ficar em casa porque é grupo de risco, porque convive com grupo de risco, ok, respeito. Se você está precisando sair de casa para trabalhar, para fazer sua vida, ok, vá. Mas a gente tem que entender que cada um vive uma realidade diferente. Petrópolis, por exemplo, vive uma realidade diferente do país, né? A gente tem uma cidade onde tem poucos casos, os hospitais estão vazios, né? Tem muito espaço para receber pessoas, uma cidade que está bem controlada, então a gente tem uma sensação diferente de quem está vivendo uma pandemia mais severa. Então, quem vive uma pandemia mais severa não pode criticar as atitudes da gente aqui. E nem a gente pode criticar o excesso ou a forma como eles estão lidando lá. A gente tem que entender que agora, nesse momento, a gente não tem que ser sábio aos nossos próprios olhos. A gente não deve buscar ser o mais certo, ser o mais correto. É ser humilde e reconhecer que a gente tem que temer ao Senhor e evitar o mal. A gente tem que viver essa busca de a minha decisão, ela não tem que ser boa só para mim, ela tem que ser boa para o todo. A Bíblia ela vai ser sempre muito clara nessa perspectiva de que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então olha para o próximo, olha para o outro. Vamos respeitar as decisões, vamos tentar criar um ambiente seguro para todo mundo, onde todo mundo possa se relacionar. Vamos aprender a abrir mão de nossas vontades, vamos aprender a abrir mão dos nossos conceitos e entender a realidade do outro. Vamos viver num mundo realmente onde a gente possa pensar no outro. É isso que a Bíblia vai nos instigar. É isso que a Bíblia vai dizer. E eu gosto muito quando o Salomão vai dizer o provérbio: tema ao Senhor e evite o mal. Temer a Deus é exatamente isso, é colocar na mão de Deus: Senhor, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, eu realmente estou seguindo os seus passos, eu realmente estou sendo um cristão, eu realmente estou evitando o mal, evitando prejudicar o outro, evitando viver uma vida egoísta, individualista, pensando só em mim. É isso que Salomão está chamando seu filho a prestar atenção. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Na verdade, seja sábio aos olhos do Senhor. Busque a sabedoria nele. Ore a ele. Clame a ele. A gente vive, e eu gosto da perspectiva que ele vai dizer, é porque Salomão ele trabalha sempre nessa questão. Quando você obedecer, meu filho, Deus vai lhe honrar. Quando você seguir o caminho certo, meu filho, Deus vai cuidar de você. Né? E nessa questão, nessa construção que ele vai fazendo, Salomão vai dizer que se você não for sábio aos seus próprios olhos, você temer ao Senhor e você evitar o mal, isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, mais uma vez, ele vai trazer uma imagem muito real do que ele quer falar, algo muito maior. A imagem, né, poética que ele vai trazer poderia ter sido traduzido por umbigo, né? Ele vai trazer saúde ao seu umbigo, vai trazer saúde para dentro de você, para lhe sustentar. É maravilhoso pensar nisso, porque no momento da dúvida, no momento da dificuldade, no momento em que a gente não sabe que caminho seguir, a gente vai ficando mal. A gente vai ficando quando a gente perdeu o controle, quando a gente não soube como é o dia de amanhã, quando a gente ficou sem saber se ia ter emprego, quando a gente fica na dúvida se manda o filho ou não para o colégio, se volta ou não a trabalhar, se sai ou não de máscara, como a gente vai se relacionar. Como eu falei, eu vivi isso ontem de uma forma muito, né, esses últimos 2 dias, de uma forma muito grande. Era uma dúvida terrível. E agora? Né? Sua irmã, que estava grávida, descobriu que o marido está com coronavírus. E aí, o que fazer? Que caminho seguir? Né? Moram na mesma casa. A família está aqui no Brasil. Tem algumas pessoas que podem ajudar, mas as pessoas mais próximas da minha irmã, elas estão com criança pequena. Será que é justo pedir para elas ajudarem e correr risco também? Quantas dúvidas não surgiram na nossa cabeça? A própria família ficava discutindo: não, é melhor ela tomar o caminho A, é melhor tomar o caminho B. Aí minha irmã liga para a médica: olha, doutor, eu acho que meu marido está com coronavírus. Aí chega a notícia: eu não sei que protocolo seguir. O próprio médico diz isso. Minha irmã, chegou no momento de tanta dúvida, de tanta questão, de a pessoa que iria acompanhar ela, a doula, né, a enfermeira específica do parto, disse: olha, eu não posso estar com você se você estiver com coronavírus. Imagine quantas dúvidas não tiveram na nossa cabeça, como a nossa família não sofreu, não ficou angustiada, e a única coisa que eu me lembrava era: Senhor, o Senhor já sabia disso.
É o Senhor que cuida da nossa vida, o Senhor sabe de cada dia da nossa vida. O Senhor sabia do coronavírus antes que ele acontecesse. E a única coisa que eu fazia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque literalmente eu não posso fazer nada. E como essa confiar em Deus e como colocar isso na mão de Deus me ajudou a dormir, me ajudou a descansar. Como isso deu vigor a mim, como isso deu saúde ao meu corpo. Isso é prático, gente. O Salomão está dizendo para o filho dele, olha, quando você confia realmente em Deus, quando você realmente entrega a sua vida a Deus, quando você realmente entrega suas dúvidas, seus anseios, você vai ter saúde, você vai ter vigor, porque você vai tirar um peso das suas costas de algo que você não pode resolver. Como a gente precisa ouvir isso nesse momento de dúvida, de questionamento. A gente tem que chegar e entender que, Senhor, eu entrego a você. Senhor, toma. É exatamente isso que Cristo faz. Deus sabe que a gente não era para viver assim. Por conta do nosso pecado. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, quando comeram e se rebelaram contra Deus, comendo do fruto que Deus havia proibido. A Bíblia vai dizer muito claramente que os seus olhos se abriram, no sentido de eles próprios abriram os próprios olhos e eles começaram a enxergar o mal através da experiência deles. Eles começaram a enxergar o bem e o mal. Eles se colocaram ali, eles se colocaram como detentores do conhecimento. E aí foi onde a gente se perdeu, porque agora não era mais Deus quem nos guiava, aí não era mais Deus quem nos direcionava, aí era a nossa vontade, aí era o nosso desejo. E quando a gente faz isso, a gente só traz problema para a gente, desde lá até hoje. Quantas pessoas não ficam doentes por conta dessas dúvidas? Quantas pessoas não ficaram acamadas, começaram a tomar remédio controlado por conta das dúvidas? Porque a gente não fez o que a Bíblia fala. Entregar aquele que já sabia de tudo. Aquele que, como Cristo, veio aqui na terra, o próprio Deus, ele veio acabar com isso e dizer, olha, eu sei o melhor para você. Eu sei que caminho seguir. O próprio Cristo viveu aqui, cumpriu aquilo que a gente não podia cumprir, seguindo estritamente o que Deus falava. Ele sofre na cruz, ele ressuscita o terceiro dia para nos dar vida, para nos dar vigor aos nossos ossos, saúde ao nosso corpo. É quando a gente confia em Deus no nosso coração, dizendo, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu não estou confiando em Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Literalmente a gente ganha saúde, a gente ganha renovo, a gente fica mais tranquilo para seguir. É exatamente isso que Salomão está apontando para a gente. Ele está apontando para aquele que a gente deve dar toda a nossa confiança, que é Cristo. Cristo vai deixar muito claro, você que está abatido, você que está cansado hoje por conta do coronavírus, por conta das dúvidas, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque o meu fardo, o meu jugo é leve. Eu gosto disso e a gente às vezes esquece. Jesus está dizendo, olha, o caminho que eu vou lhe direcionar, o jugo que eu vou colocar nas suas costas e vou lhe direcionar é leve, é bom. Confia em mim, eu vou lhe guiar por um caminho bom. A gente só precisa entregar nosso coração a Ele. E no momento que eu fiz isso, nessa situação da minha vida, no momento que eu entendi que eu não podia fazer nada, que eu tinha que entregar meu coração ao Senhor, eu dormi. Dormi tanto ao ponto que minha sobrinha nasceu e eu estava dormindo. Porque eu entreguei conforme, Senhor, eu não posso fazer mais nada. O Senhor está nas tuas mãos, o Senhor é que cuidou de Olívia, o Senhor que formou ela na barriga da minha irmã e o Senhor que vai cuidar dela. Então, a entregue, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa a vida da minha irmã, mas isso, como eu fico feliz, como eu fiquei feliz ao momento de ser acordado, dizendo, olha, nasceu bem, sua irmã está bem, sua sobrinha está bem. Como eu fiquei feliz, a única coisa que eu podia falar era, Senhor, obrigado. Muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor se mostrou um Deus poderoso, um Deus que cuida da gente. Então, chegando até o final aqui da nossa pregação, eu queria que você aplicasse o princípio bíblico que a gente está vendo aqui. Em primeiro lugar, vamos respeitar mais e entender que a gente não tem a certeza de nada nessa pandemia. Cada passo que a gente está dando achando que a gente está acertando. E por conta disso, vamos respeitar as opções que os outros estão tomando. E as opções que a gente vai escolher sejam sempre baseadas no amor e no cuidado, tanto com a nossa família quanto a família dos outros, com a família do próximo. Mas principalmente, o que eu queria aplicar hoje é vamos ouvir mais a Deus. Vamos ouvir mais ao Senhor. Vamos clamar mais a Deus e pedir a Ele direcionamento. A gente está ouvindo tantas vozes,
e tantas vozes distoantes, erradas, em contraposição uma da outra, e a gente não sabe que caminho seguir. Então vamos ouvir mais a Deus. Se você não estava fazendo isso de momento nenhum, se você nunca se relacionou com Deus, essa é a hora de você entregar a sua vida e entender que Ele sabe o melhor para você, que Ele sabe que caminho você deve seguir, que Ele entende que você se recusou a ouvir Ele, mas Ele lhe perdoou em Cristo, e Ele pode lhe dar vida nova. E se você que já conhecia Cristo, você que já se relacionava com Ele, se você está sofrendo por conta das dúvidas, entregue ao Senhor, pede a Ele direcionamento. E eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, se a gente entregar a Ele. Então, por hoje, a reflexão que eu queria trazer para o nosso coração é: Deus já sabia da pandemia. Vamos perguntar para Ele, a Ele, qual caminho seguir. A gente tem que ter essa certeza. A única pessoa que está planejada, que sabia o que fazer, que sabe que caminho seguir, é o Senhor. Deus, Ele já sabia de tudo. Então vamos perguntar a Ele que caminho seguir. Vamos entregar a Ele as decisões que a gente vai tomar. Porque se a gente fizer isso, como o próprio Salomão fala nesse provérbio, a gente vai trazer vigor ao nosso corpo, saúde aos nossos ossos. Quando a gente confiar em Deus e entregar nosso coração a Ele. Quando a gente faz isso, quando a gente realmente confia nesse amor, desse Deus maravilhoso, quão feliz a gente fica, quão tranquilo a gente fica. E o dia de amanhã passa a ser mais fácil, e o dia de hoje passa a ser mais tranquilo. Mas para isso, a gente não deve cessar os nossos olhos e deve confiar todo o nosso entendimento nas mãos do Senhor. Vamos orar e dar a bênção. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, gostaria de te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, Tu sabes que todos nós estamos passando por um momento terrível, por um momento de dúvida. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. Nós não sabemos que leis vão ser aplicadas para a contenção dessa pandemia. Nós não sabemos, Senhor, se vamos ser afetados em nossa família, se nós vamos ter essa doença, como nós vamos reagir a essa doença. Senhor, nós não sabemos se nossos filhos vão voltar para a escola, se devem ficar em casa. Nós não sabemos como resolver as questões de negócio, se investimos agora, deixamos para depois. Senhor, quantas dúvidas nós temos. Quantas dúvidas, Senhor, estão no nosso coração, martelando dia e noite, não nos deixando dormir, tirando a nossa saúde. Senhor, eu te peço que o Senhor humildemente nos perdoe por tomar essa atitude de esquecermos quem o Senhor é. De esquecermos que a sabedoria clama nas ruas, que o Senhor está à nossa disposição para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo agora, para que eles busquem em Ti o conhecimento, para que eles busquem em Ti a sabedoria, para que eles busquem em Ti o caminho que deve seguir, que eles possam se relacionar contigo de uma maneira a que eles possam ouvir claramente qual caminho tomar. Pai, é isso que eu te peço agora. Abençoa a vida de cada um aqui hoje, dando direcionamento, mostrando que caminho seguir. Mostra que só o Senhor sabia de tudo que iria se passar e o Senhor sabe qual o melhor destino a gente deve caminhar, Senhor. É isso que nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer em nossas vidas. E agora, abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Santo Espírito seja hoje e para todo sempre sobre a tua igreja. Amém.